Como escrever um livro sobre a história da sua vida, uma autobiografia. Gente, eu tô gravando este vídeo porque o vídeo mais acessado do canal aqui, desde que eu criei o canal, é justamente sobre como escrever uma autobiografia, que é a história da nossa vida, né? E ele é muito acessado, esse vídeo já tem alguns anos que eu gravei, eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo, caso você queira olhar. E pelo fato dele ser muito acessado, eu cheguei à conclusão que ele tá precisando ser reciclado, até mesmo porque eu gravei naquela época, eu não sabia que ele ia ser tão procurado no Google, né? E eu resolvi então agora fazer um vídeo assim bem caprichadinho, detalhadinho, passo a passo, porque eu percebi que todo mundo quer saber como escrever um livro sobre a história da própria vida e eu quero ajudar você a realizar esse seu desejo. Vamos lá comigo? Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, e a gente publica muitas histórias de vida aqui na editora. Se você quiser conhecer um pouquinho da editora, aliás, eu recomendo entrar no nosso site, que é vidarialivros.com.br, o nosso Instagram, Vidaria Livros, lá tem muitos detalhes sobre os nossos títulos, muitas obras que já foram publicadas e você pode até ler para poder se inspirar, porque essa é uma das dicas, aliás, para quem quer escrever uma autobiografia, né? Ler outras para ver como as pessoas escreveram e poder escrever a própria, tá bom? Então, gente, e aproveito para pedir, se você gostar desse vídeo, já curte, por favor, comenta, né, compartilha com quem você acha que vai gostar, ajuda muito o canal a crescer, né, e também segue aqui a página, porque a gente vai ter sempre eu trago muitas dicas da escrita de não ficção, e pode ser muito útil para você que quer escrever a história da sua vida. Então, gente, para que esse vídeo fique bem objetivo e ajude você a conseguir tirar de uma vez por todas do papel o seu sonho de escrever um livro sobre a história da sua vida, eu separei aqui alguns tópicos, eu tô com uma listinha que eu quero explicar passo a passo, meio que até um resumo do que eu dou nas consultorias literárias que eu faço, ajudando as pessoas a escrever os seus próprios livros, né? Eu também trabalho como ghostwriter, também escrevo livros para algumas pessoas, então eu compilei, né, toda a minha experiência de mais de década aí, né? Eu sou jornalista há mais de quase 2 décadas já e já trabalho com escrita de livros há muitos anos, já escrevi muitos livros, muitas histórias de vida, também edito outras que chegam até nós e outras tantas que eu já li. Então tem bastante assim, eu tenho já uma experiência boa, então vou conseguir te ajudar. Então, gente, a primeira coisa, eu falo isso naquele outro vídeo, mas eu vou explicar rapidinho, né, o que é o conceito, o que é uma autobiografia. É importante você saber. Uma autobiografia é a história da sua vida do começo ao fim, tá bom? Então, você não vai estar escrevendo aqui um livro de memórias, por exemplo, que às vezes pode ser só de um trecho da sua vida. Eu já fiz um vídeo aqui também no meu canal sobre o que é um livro de memórias. Você pode procurar caso você esteja com alguma dúvida, tá? E também não é uma biografia, porque a gente às vezes se equivoca e fala biografia no lugar de autobiografia. Biografia é a história de uma outra pessoa. Então, se você quiser escrever um livro sobre a história de uma outra pessoa, uma personalidade, né, ou uma pessoa da sua família, qualquer outra que seja, que não seja você, aí sim você está escrevendo uma biografia. A autobiografia é quando a pessoa escreve a própria história, tá bom? E ela contempla a vida inteira da pessoa até o momento atual, tá? Então, você não tem regra você escrever a sua autobiografia quando você ainda é novo, não faz o menor problema, mas você vai ter que escrever ela desde quando você nasceu. De preferência, é recomendado que você faça aí, inclusive, uma retrospectiva dos seus antepassados, porque quem você é um pouco resultado de quem são os seus pais, os seus avós, a sua família, da onde que a sua família veio. Então, numa autobiografia é muito comum os autores começarem contando, inclusive, né, a história dos seus antepassados, tá bom? Mas então vamos lá ao passo a passo para que você consiga se organizar. Preparado? Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a escrever a sua autobiografia, que vai te ajudar muito, é o passo 1, que é definir um objetivo com esta obra. Você já parou para pensar por que você quer escrever essa obra? O que te move a escrever a história da sua vida? Às vezes pode ter sido um acontecimento que você passou, que você acredita que a sua vida pode inspirar outras pessoas. Pode ser tanto um acontecimento, né, bom, quanto um acontecimento que tenha sido um pouco difícil para você, frustrante, uma dificuldade, às vezes uma doença, às vezes um luto, ou até mesmo uma história de vida muito difícil, né? É comum as pessoas procurarem a Vidaria Livros com histórias de vida, né, que tenham sido assim, que elas tenham
passado por muitos desafios, e aí então, devido a isso, elas aprenderam muito, carregaram muitos aprendizados, e aí elas querem então contar para outras pessoas. Também é comum você ser uma pessoa que é um especialista em alguma área de atuação, independentemente qual seja, né, profissional, assim, uma área profissional, e você queira escrever a sua história, porque a sua história está relacionada com a sua profissão, e isso vai te ajudar a poder passar conteúdo para os seus clientes, para que pessoas conheçam o seu trabalho. Então também acontece. Também acontece de você realmente, por puro prazer, querer passar limpo aí a sua história. Acontece de você, às vezes, de repente, ter esse desejo para se autoconhecer como autoconhecimento, né? Existem até linhas da psicologia, de terapias, né, que trabalham com a escrita autobiográfica, tá? Então defina para você por que você quer escrever, porque isso vai te ajudar a, inclusive, definir o seu público-alvo, quem são as pessoas com quem você quer falar, né? O público-alvo vai te ajudar a poder, depois que você começou a escrever, desenvolver uma narrativa, uma linguagem, usar as palavras mais adequadas para o seu público-alvo, né? Então, de repente, se é um público-alvo que são de pessoas que são especialistas em alguma área, ou pessoas mais jovens, ou pessoas mais novas, ou de repente, né, você vai escrever já sabendo que você tem que falar determinados detalhes, porque aquele público vai se interessar. Às vezes pode ser seus fãs, você pode ser uma personalidade, uma pessoa renomada, ou até um executivo, ou uma pessoa que tem aí muitos seguidores, né, você pode ser um influencer das redes, né, digitais, das redes sociais hoje em dia. Então, né, você quer que as pessoas aí se interessem pela sua história, porque você vive de contar a sua história. Então, tudo isso vai fazer com que você saiba como estruturar, como montar, como fazer os próximos passos da escrita, tá bom? Que eu vou contar a seguir. Então, primeiro, defina um objetivo, saiba qual que é o seu objetivo, escreve num papel, deixe isso anotado, vai te ajudar e muito para você poder seguir para o próximo passo, que é definir a ideia central. Então, antes de começar a escrever, veja bem, a gente não começou a escrever ainda. A ideia central desta obra. Né? O que é a ideia central, gente? A ideia central é escrever a história da minha vida. Não, tudo bem, você quer escrever a história da sua vida, mas a história da sua vida passa qual mensagem? Né? O que a história da sua vida diz? Qual que é, quando a pessoa terminar de ler o seu livro, o que você quer que ela traga como assim um aprendizado, ou como uma mensagem, ou como um ensinamento, ou de repente até mesmo um resumo, né? Se você tivesse que explicar rapidamente uma sinopse, uma resenha, né? Qual que é a grande saga da sua vida? Já que a gente está falando aqui numa história, né? Numa história que vai ser contada, né, que vai ser atrativa para o leitor, que o leitor vai querer se engajar, vai querer saber o próximo capítulo, né? Então você tem que fazer da sua história, da sua vida, uma grande jornada, uma grande saga. Nós vamos falar de algumas teorias daqui a pouco que podem te ajudar nisso, tá bom? São técnicas de escrita que a gente utiliza, porque assim, dizer que você quer contar a história da sua vida do início ao fim pode ser até um pouco entediante para o leitor, né? Ah, então eu vou ficar lá sabendo, eu nasci no ano tal, depois eu cresci, depois eu fiquei adulto, aí eu casei, aí eu fui trabalhar, e aquela coisa monótona, entediante. Não, gente, encontra aí qual que é a grande, sabe, o grande clímax, né, como para falar um pouco aí também de estruturas, né, de textos e de livros, né, clímax, aquele ponto forte da sua vida, aquele grande acontecimento, né, a grande transformação pela qual você passou, o grande aprendizado, a superação que você teve. Isso daí vai também te ajudar a definir a estrutura do livro, a definir os capítulos, a elaborar, porque você sabendo qual que é a grande ideia que você quer passar com essa obra, você vai conseguir criar capítulos mais atrativos, você vai conseguir alinhavar aí, né, os altos e baixos, para que essa história fique atrativa, tá bom? Então, defina a ideia central, faça um projetinho, já fica aqui uma dica então, né? Pode ser muito legal quando você começa a fazer um projeto, é muito legal você ter isso registrado em algum lugar para te ajudar, a te motivar a escrever todo dia um pouquinho, ou quando você tiver tempo, né? Tem gente que não tem tempo, tem gente que tem uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez por mês, enfim. Não sabemos exatamente qual que é a sua agenda para poder dedicar a esse projeto. Mas se você começa, já coloca um título, né? Projeto da escrita do livro da minha autobiografia, ou minha autobiografia, objetiva, e você escreve lá,
né? Ideia central, escreve lá. Então você começa já a se envolver nesse projeto de escrever o seu livro, isso vai te ajudar muito a levar esse projeto adiante, a querer voltar, sentar de novo na frente do computador para continuar o que você já começou, nem que você tenha começado apenas com um projeto, com o título, com o objetivo. O título que eu falo não é o título do livro, né? É o título desse documento que você vai colocar aí, minha autobiografia. Digo isso até mesmo porque saber o título de antemão é algo que muitas pessoas já sabem, né? É comum, às vezes você vai começar a escrever o livro, você já sabe o título desde o começo, né? Mas a maioria não, né? Muitas pessoas deixam para descobrir o título ao longo do processo ou até mesmo ao final, né? Às vezes terminou de escrever e ainda fica ali tentando encontrar qual que vai ser o título. Não tem regra, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, agora também não é o momento. Agora sim, então agora você já sabe o porquê, já sabe qual que é a sua mensagem que você quer transmitir. A gente vai começar a etapa 3, né? Então teve etapa 1, etapa 2, etapa 3, que é a apuração, que eu coloquei aqui como apuração, né? Por que eu coloquei como apuração? Nem sempre você vai começar já a escrever assim, sabendo toda a história, por mais que seja a sua história. Isso é muito curioso, mas acontece muito. A gente, na hora que começa a sentar para escrever sem fazer uma apuração prévia, né, uma pesquisa ou um preparo, a gente pode ficar muito perdidos, né? A gente pode ficar perdido e a gente pode não conseguir, inclusive, sair do lugar, porque a gente começa com uma apresentação meio torta, meio querendo fazer um resumo da nossa história, sabe? Ou começa lá pelo nascimento e quando a pessoa se perde, ela começa a escrever, começa a ir por caminhos que estão saindo daquele filme, na narrativa, daquela ideia que ela começou, daquele texto, aí ela já vai lá pra frente, ela se perde, ela não sabe qual que é a estrutura do livro dela, ela não sabe priorizar a informação. Isso acontece com muita frequência, com mais frequência do que a gente imagina. Então, antes de você começar a escrever, é muito interessante que você faça uma apuração da sua própria história. E o que é apurar a própria história? É conhecer a própria história, é entender qual que é a sua história, como que ela é estruturada, como que ela começa, como que ela chega ao meio, como que ela chega ao fim. Quais são os pontos altos e baixos da sua história, né? Se você vai dividir isso em capítulos, inicialmente, como você faria antes mesmo de você começar a escrever? Faça um mapa mental. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer um mapa mental, colocando você ali, minha autobiografia no meio e puxando várias perninhas, né? Se você não sabe como fazer um mapa mental, eu sugiro que você procure no Google mesmo, no navegador, na internet, enfim, né? No chat GPT hoje em dia. Mas pesquise como fazer um mapa mental para um projeto, tá? Eu posso até fazer um vídeo futuro sobre isso, pode ser muito interessante. Eu já fiz um curso de escrita criativa com um professor muito renomado, o nome dele é Edivaldo Pereira Lima, ele é especialista em escritas de não ficção, de jornalismo literário, né, que a gente fala, e ele ensina muito essa técnica do mapa mental para você estruturar a sua história antes de começar a escrever. Então é isso, você, resumidamente, né, você vai colocar no centro, né, o projeto, que é a escrita da sua história da sua vida, né, a sua autobiografia, e você vai começar a fazer várias perninhas. Inclusive você pode colocar nesse mapa mental já o objetivo que você já definiu, a ideia central, aí você pode colocar quais são os temas que você permeiam a sua história, quais são as etapas. Você pode dividir em décadas, você pode dividir a cada ano, você pode dividir a cada 5 anos, você pode dividir por períodos. Então, assim, infância, juventude, sei lá, né, a fase adulta, fase do trabalho no banco tal, depois fase de desemprego, depois fase de mudança para a Ásia, não sei, gente, a sua vida é a sua história, né? Fase em que eu enfrentei um luto, não sei, que eu tive filhos. Ou você pode colocar por ano, né? Tem uma outra técnica que eu costumo passar muito para os autores da vidaria, quando eles estão sem saber exatamente como estruturar, é fazer uma linha do tempo, é começar mesmo, antes de começar a escrever, por tópicos, escrever ano a ano. No caso, né, se a pessoa achar muito cansativo, ela pode fazer a cada 5 anos, ou ela pode fazer o exercício mental ano a ano, mas só ir anotando os pontos fortes nesse documento por tópicos, né? Então, nascimento, ano tal. Aí depois, quando eu tinha 2 anos, ano tal, né?
mudamos, eu e minha família, a gente mudança para outro estado, sabe? Aí ano tal, entro na escola, episódio muito difícil porque eu não gostava de estudar, sei lá eu. Aí vai marcando, ano a ano, vai fazendo essa retrospectiva, faça esse exercício, é gostoso, né? Separa um dia para fazer esse exercício e vai identificando quais são os principais acontecimentos da sua história, tá? Identifica também qual que é o grande acontecimento, que é o que eu costumo dizer, gente, que escrever um livro é como fazer várias histórias dentro de uma pequena história, né? Ou várias pequenas histórias dentro de uma grande história, perdão. Então, quais são essas pequenas histórias atrativas e interessantes, né? Vai ter várias. Você vai falar, vai ter muitas. Vai, lógico, é uma autobiografia, você está escrevendo a história da sua vida, vai ter muita história para contar, né? Mas vai catalogando isso se você está perdido antes de você começar a escrever, para que você consiga ter uma visão ampla, geral, como se você estivesse escrevendo uma história de uma outra pessoa, né? Para você poder ter clareza de tudo o que você tem para contar, para quando você começar a colocar no papel, você já ter isso estruturado, me entende? Para você não ter que ficar, nossa, começando a escrever ali da infância e vai se estendendo, não sabe quando que acaba esse primeiro texto, para onde que você está indo, da onde você veio. Gente, não é bom se você é desse tipo de autor, de escritor, isso daí pode te paralisar, porque você pode começar a achar que tá chato, que você tá enrolando muito, que você tá escrevendo a mesma coisa e tá dando voltas. Então, se você faz a sua linha do tempo, ou o seu mapa mental, ou até mesmo se você pode ter a sua história já tão bem assim elaborada, que você já sabe até quais são exatamente mais ou menos ali as fases e os capítulos. Então você pode fazer isso com maior rapidez, né? Você pode sentar lá e só colocar, tá bom, capítulo 1 vai ser sobre tal etapa, capítulo 2 sobre tal etapa, capítulo 3, né? Estou falando aqui capítulos, mas nem todos os livros têm capítulos. Às vezes o seu livro pode não ter capítulo, pode ser um livro só de texto, só contínuo. Pode ser aqueles tipo de livro que são várias historinhas pequenininhas, né? A Rita Lee, ela tem, né? Ela escreveu 2 autobiografias, né? Na verdade, ela escreveu a primeira enquanto que ela até determinada idade, né? Como eu falei, a autobiografia é a história da nossa vida. Depois alguns anos se passaram, ela ficou doente, né, tudo, e ela acabou fazendo a continuação, né, então, na verdade, como a autobiografia é até o momento atual, e ela viveu mais alguns anos, ela fez a segunda edição, que é a continuação daquele período, que inclusive é quando ela conta do período mais difícil da fase da vida dela, quando ela estava enfrentando a doença, um câncer e tudo mais, né. Mas no livro dela, ela vai contando, ela não divide por capítulos, ela faz várias pequenas historinhas com títulos, né? Então, isso poderia ter sido fruto, eu não sei qual que foi o processo dela, mas poderia ter sido fruto desse levantamento que ela fez de tudo que aconteceu na vida dela para ela poder contar, tá bom? Então, faça isso e já identifica aí quais foram as histórias mais marcantes, né? Elas vão estar relacionadas com aquela ideia central que você está trazendo. Muito provavelmente tem alguns acontecimentos aí que você vai destacar como sendo muito importantes e que são essenciais para que essa história chame a atenção do leitor. Entrando aqui na apuração, eu vou colocar aqui que é o ponto 4, que é estruturar. Então, uma vez você que apurou, você já sabe qual que é a sua história, agora você vai estruturar, né? Que aí sim você vai definir inicialmente mais ou menos como que você vai dividir essa história, tá? Isso ainda é interessante você fazer antes de começar a escrever, tá bom? Caso você não é regra, nada que eu tô falando aqui é regra, tá? Mas eu tô fazendo um vídeo para ajudar você, então eu tô trazendo algumas técnicas que são técnicas que eu utilizo. Então, você vai fazer, antes de começar a escrever, a estruturação, que é o ponto 4. Eu me perdi já aqui nos pontos, gente, mas eu vou refazer uma retrospectiva. Então, o primeiro era o objetivo, o segundo era definir a ideia central, o terceiro era fazer a apuração dos fatos da sua própria história, o 4 é a estruturação da sua história, né? Então, aí sim você vai pensar quais serão os capítulos, quais são, né, depois que você apurou, quais são os ciclos que você viveu, se você vai contar isso em ordem cronológica ou se você vai fazer isso numa ordem assim mais solta, indo e vindo, pode ser, você pode avançar um pouco depois, porque na hora que a gente está contando a história, nem sempre você consegue contar direitinho pela ordem. Às vezes você precisa antecipar alguns acontecimentos, avançar um pouco na história e depois voltar atrás, né, e retomar alguma coisa lá do passado. Isso é comum, é a coisa mais natural que acontece, né? Também acontece de às vezes a pessoa resolver começar por um episódio lá do meio
e depois contar o começo, né? Tudo isso é possível. Então é aqui que você vai pensar como vai ser a estrutura do seu livro. Como que você vai organizar essa narrativa da história da sua vida, entendeu? E aí eu trago duas teorias muito legais que podem te ajudar nessa etapa de estruturação, que são muito conhecidas. Eu já fiz 2 vídeos aqui sobre elas, inclusive eu vou colocar então também na descrição aqui deste vídeo para você poder olhar se você tiver alguma dúvida. A primeira é a teoria da jornada do herói, que ela é muito disseminada, né? Então, de uma maneira bem resumida, a teoria da jornada do herói diz que todos nós, né, ele compara, né, o autor que escreveu este livro, ele se baseia num livro chamado O Herói de Mil Faces, do mitologista Joseph Campbell. E o Joseph Campbell, ele fez então essa pesquisa com mitos, né? E ele descobriu que todas as vidas de grandes mártires, de grandes, né? Ele compara ali grandes mitologias do passado, pega também histórias de Jesus, de Buda, vai comparando e vai vendo que as histórias elas têm um ciclo meio que se repete, né? E esse ciclo, a gente pode chegar a 3 fases principais, na verdade, né, no livro tem 12 etapas ali, tem alguns livros que chegam a 10 etapas, mas a gente pode resumir em 3, né? Que geralmente a gente tá vivendo uma vida cotidiana, normal, a gente tá lá no nosso trabalho, na nossa família, de repente no nosso relacionamento, na nossa saúde, aí acontece alguma coisa que nos chama para uma aventura, que ele fala, que é o chamado a aventura, né? Que pode ser uma mudança de país, um diagnóstico de uma doença, um luto, ou até uma viagem bacana que você faz, uma mudança de emprego, um divórcio, né? E esse chamado à aventura faz com que a gente obrigatoriamente faça alguma coisa da nossa vida, uma empresa que faliu, né? Enfim. E nisso, aí a gente acaba tendo que passar por muitas provações por conta desse chamado aventura, e no final, aí na teoria ele vai vai vir pessoas que vão passar para te ajudar, vai vir portais que você vai ultrapassar, você vai fazer encontros, né? Tanto que muitos livros também, muitos filmes, enredos, né, de cinematográficos são inspirados nessa história porque realmente prende a atenção, né? E aí, nesse período, que a gente fica ali naquele momento, meu Deus, como é que ele vai conseguir passar por isso, né? E na nossa vida acontece a mesma coisa, né? Então, você quando pensa nessa estrutura, você já pode pensar como que você vai fazer esses capítulos aí ficarem bem atrativos, bem, né, tensos, ou até bem, assim, terminando de uma maneira que o leitor queira começar a ler o próximo, que é para entender como você se safou de determinado problema, como que você resolveu a solução, ou como que você, né, encontrou uma pessoa que te ajudou, enfim. Pensa nessa teoria. E aí depois, gente, no final, vem o herói, né, a jornada do herói, no caso, diz que essa pessoa, então, consegue passar pelo que ela passou, ela adquire aí um grande aprendizado, aí ela vira, né, uma pessoa nova e ela volta transformada. E aí acontece uma transformação e essa transformação faz com que ela, então, seja uma nova pessoa, a vida dela, então, melhora, muda completamente, ela, então, né, acaba resolvendo esse problema. E na nossa vida pode ter várias etapas iguais, a gente não é que é uma só, né, tem várias pequenas jornadas aí, e ela é uma teoria que ajuda muito a você estruturar o seu livro, tá? Claro que você não precisa fazer exatamente como a teoria, mas você pode se inspirar nessa teoria. E uma outra teoria é a jornada da heroína, né? Que foi escrita por uma outra autora, né? E essa autora, ela conta, né, que a jornada da mulher, ela às vezes diferencia um pouco, ainda mais na atualidade, né? O nome dela é Maureen Murdoch. Eu acho que é assim que se pronuncia. E a Maureen Murdoch, ela fala que a jornada da mulher na sociedade contemporânea atual passa também por várias fases, né? Então, muitas mulheres podem se identificar nessa teoria, podem ver que a vida delas realmente tem ali etapas muito similares, né? De repente, assim, às vezes querer se provar no mercado de trabalho, porque desde criança as mulheres são criadas, né, acreditando que às vezes o homem tem mais destaque profissional, e aí às vezes ela acaba aceitando desafios no trabalho dela que nem é o que ela queria, porque ela tá querendo se provar, e aí isso vai fazer com que ela sofra, vai fazer com que ela saia da zona de conforto e promova mudanças na sua história. Às vezes ela se descobre, ela precisa passar por a maternidade, que às vezes passa por aí também muitos aprendizados, né? Então, conflitos às vezes com a mãe, com o pai. Então, muitas questões que os homens também têm, as suas, que na jornada do herói também
acontece exatamente muitos conflitos assim, com famílias, né? Normal, né, gente? É que a da mulher, a jornada da heroína, ela é bem voltada para o ciclo da mulher mesmo, na sociedade atual. E da mesma forma, a mulher acaba conseguindo integrar depois, no final dessa jornada, todas essas questões de dificuldade que ela passa para ela realmente encontrar a si mesma e aí terminar, então, também transformada. No final das contas, a grande transformação é o que faz com que a nossa história de vida fique muito atrativa, né? Então, dos dois casos, podem ser grandes inspirações para você criar a estrutura do seu livro, tá? O próximo passo é você realmente escrever, né? Então, gente, esse é o quinto passo. Então, uma vez que você já tem a estrutura, você vai sentar para escrever. Na parte de sentar para escrever, eu já gravei uma série de dicas aqui de escrita criativa, para você ter disciplina, foco, para você se comprometer, para você colocar na agenda, para você ter um motivo, uma motivação para você escrever e conseguir ter comprometimento com a escrita. Então, gente, dá uma vasculhada aqui no canal. Não vai faltar vídeo para te ajudar na parte do processo de escrita, mas resumindo também, a escrita tem que ser uma etapa muito prazerosa para você, mas às vezes você não pode ficar esperando ter o grande momento do flow e da inspiração. Então o que eu digo é muita inspiração, mas é bastante transpiração também. Então você vai precisar sim se organizar para conseguir terminar o seu livro, porque senão você vai empacar. Por mais que você já tenha feito a estruturação, você tem que ter aí uma disciplina. Mas escrever a primeira versão, né, que é o que eu vou colocar aqui, né, escrever a primeira versão, você tem que ter em mente que você não tem que estar com o texto acabado. Muitos autores acabam travando aqui, porque eles começam a escrever e eles ficam 3 horas em um primeiro parágrafo, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, mas assim, técnicas de escrita sempre nos recomendam que a gente não faça isso na primeira versão. A primeira versão, uma vez que você já tem a estruturação, você já sabe que hoje eu vou escrever o texto tal, da história tal, escreve do jeito que vem na tua cabeça, né? Tem uma técnica que eu passo também, que eu vou colocar, vou tentar colocar aqui, mas se eu não conseguir, você procura aí no meu canal como desbloquear a sua escrita, alguma coisa assim, que tem uma técnica lá de você simplesmente ir escrevendo da primeira vez, e aí depois você volta naquele texto e arruma, né? Então, não se preocupe em querer criar a primeira versão do seu livro logo de cara, a não ser que você seja, né, muito assim, esteja muito inspirado, mas a maioria das vezes isso não acontece, tá bom? Então escreva a primeira versão com base no roteiro que você já desenvolveu, sem se preocupar muito, porque você vai invariavelmente voltar depois nessa escrita, né? Que aí é a próxima etapa que eu anotei aqui, que é a edição desse texto. Então depois que você escreveu com base nessa estrutura que você fez, aí você vai conseguir vai escrevendo os capítulos, vai deixando eles meio longo mesmo, meio truncado mesmo, deixa ali observações para você voltar depois, não precisa deixar 100% arrumadinho. Aí depois que você terminou, você volta para fazer a edição. Que aí sim você vai começar a entender, mas lá na frente eu já coloquei essa informação, então daqui eu posso tirar, ou se não, aqui tá faltando explicar isso, deixa eu explicar porque tá confuso, né? Então tudo isso são ajustes que você vai fazer nessa segunda etapa, né, da escrita. Depois, gente, vem a parte das leituras, né? Eu sugiro que você envie esse texto para outras pessoas lerem, tá bom? Antes de você querer terminar ou publicar o seu livro. Porque é legal a gente ter o feedback das pessoas. Então você pega pessoas do público-alvo, não necessariamente você vai pegar a pessoa mais próxima de você. Às vezes você pode pegar o seu companheiro, sua mãe, seu pai, seu filho, sua avó, sua melhor amiga, seu melhor amigo. Gente, essas pessoas podem sim ajudar muito, mas às vezes elas podem querer ser simpáticas, querer falar que adoraram, quando no final das contas não foi tão assim, entendeu? Às vezes elas não se interessam muito pelo assunto, porque nem sempre as pessoas que estão próximas da gente, elas são o nosso público-alvo. Às vezes o nosso público-alvo são pessoas que tenham passado pela mesma situação que nós, né? Ou que queiram aprender conosco, ou que são da mesma área de atuação, ou que sofreram, né, do mesmo mal, ou que estão procurando ajuda porque não estão conseguindo sair de uma situação que você conseguiu. Então não fique acreditando, é um erro comum que as pessoas cometem, é terminar de escrever e dar para o melhor amigo ler.
Gente, às vezes o melhor amigo não tá com tempo, ele não tem interesse na sua história, ele é teu amigo, mas honestamente ele não quer ler seu livro, sabe? Então, procura, né, ou um parceiro, com companheiro, esposa, namorada. Essas pessoas, é lógico, assim, muitos vão ser sinceros e vão ajudar, às vezes essas pessoas realmente são melhores, assim, para poder fazer os conselhos, mas às vezes não. Às vezes as pessoas podem até te atrapalhar, pode boicotar, pode te, não gostei, pode te criticar muito, dependendo da relação que você tem com a pessoa, né? Então eu sugiro, né, eu sempre recomendo para os autores aqui da Vidaria que eles procurem dar para ler para pessoas que sejam do público-alvo deles, tá bom? Que são pessoas que eles acham que vão se interessar ou que têm interesse em comum que pela sua história, pelo assunto da sua história, pela ideia central da sua história. E aí sim você vai receber esses feedbacks e você vai fazer os ajustes, né? E vai levar esse texto para uma revisão. Eu já coloquei aqui também no canal a importância de você revisar o seu livro, de ter o seu livro revisado por um profissional que seja da área de letras, que saiba muito bem o português, porque por mais que a gente escreva muito bem, todos os livros têm que ser revisados para poder ficarem assim, com todas as alterações bem capturadas ali, bem checadas, né? Vírgula, fora de lugar, palavras, assim, às vezes você mesmo não consegue aprimorar o seu próprio texto porque você está com a sua leitura viciada, você mesmo que escreveu, então uma segunda pessoa vai conseguir pegar erros e detalhes que você não consegue, até mesmo às vezes de parágrafos que para você tá super claro e tá super bem explicado, mas para outra pessoa não, né? Então esse revisor ele vai conseguir dar esse retorno, né? O preparador, né? Eu também já gravei um vídeo aqui no canal sobre a diferença entre revisão e preparação, então também procura aí, gente, que você vai conseguir descobrir, tá bom? Porque esse vídeo eu tô tentando, já tá muito longo até, né? Então eu tô tentando fazer um aulão, mas de tudo que eu falo aqui no canal. Então pensa, é praticamente uma consultoria gratuita que eu tô fazendo aqui pra você. Então, pesquisa aqui no canal que você vai encontrar essas informações, tá? E por último, vem então a parte de publicação do seu livro, né? Eu coloquei aqui então a leitura, a revisão era o item 7, a leitura crítica, o item 8, ao contrário, né? Ao contrário. Então, primeiro a pessoa dá para leitura crítica, depois ela arruma esse texto, né? Então, seria a 7, a leitura crítica, 8, arrumar depois da leitura crítica, 9, a revisão de português, que tem que ficar por último. A revisão de português é assim, depois que você já tá com o seu texto terminada, a parte da estrutura, a parte da narrativa, e você vai dar para a pessoa revisar mesmo assim, questões mais do português, né? Ou erros ortográficos, gramaticais, de concordância, às vezes uma estrutura aí de um parágrafo, tá bom? Mas você não vai mais mexer na história nessa hora, tá? E por fim, a publicação do seu livro, que é como publicar o seu livro. Gente, para publicar o livro, existem diversos caminhos, você pode tanto fazer autopublicação, inclusive agora aqui eu vou me dar a liberdade de fazer uma propaganda, porque a Vidaria Livros, ela publica histórias de vida, então se você tem vontade de publicar o seu livro, você pode nos escrever, uma vez que você já fez toda essa jornada aí da escrita, já tá com o seu manuscrito pronto, entre em contato com a gente, vidarialivros.com.br, a gente tem aí, né, uns serviços para te ajudar, mas você não precisa procurar a Vidaria Livros, eu tô fazendo aqui minha propaganda, mas você pode procurar, na verdade, qualquer editora, ou você pode fazer a publicação independente. Inclusive, eu já expliquei aqui no canal, olha como eu sou legal, apesar da gente ser uma editora, eu já dei um vídeo aqui gratuito também explicando como você pode fazer isso por conta própria, caso você queira economizar. Então procura aqui no canal também, você também pode fazer a publicação do seu livro de maneira independente e colocar ele à venda aí nas plataformas digitais. Hoje em dia tem um monte de canal para você fazer isso, tá bom? Ou você pode tentar, por que não, uma grande editora pode se interessar pelo seu livro, mas aí tem todo um caminho de você procurar essas editoras, oferecer, e pode ser bastante cansativo, e você pode ficar ali na cadeira sentado esperando por muito tempo, enquanto você poderia já estar aí com a sua obra publicada, realizado e feliz, né? E às vezes o seu objetivo nem é também ficar com uma grande editora. Às vezes você quer ter a liberdade de escolher todo o projeto gráfico do seu livro, você quer poder escolher a capa, você quer poder mexer na diagramação, editar ou poder dar pitacos, né, para a pessoa que vai fazer isso, e pode querer vender e ter também lucro da venda, né, porque geralmente quando as grandes editoras publicam, você não tem essa possibilidade, você ganha muito pouquinho, que são os royalties ali, que são bem irrisórios, tá bom, gente?
É isso, eu acho que eu consegui, num vídeo relativamente curto, passar todos os passos a passos, todo o passo a passo, 10 passos, né? No final eu contei, deram 10 aqui, de como você escreve a sua autobiografia, de como você escreve o livro sobre a história da sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você dar um like, peço para você compartilhar, eu peço para você seguir aqui o canal, eu peço para você conhecer a Vidaria Livros e fazer um comentário se ficou com alguma dúvida, ou um comentário elogiando, ou um comentário criticando. Fica à vontade, a gente tá aí para poder receber o comentário, tá bom, gente? Obrigada e até o próximo vídeo.